Semana passada eu falei sobre João Batista, falei sobre a sua mensagem, onde ele exigia que o povo trouxesse frutos dignos de arrependimento e não apenas se valesse de serem nascidos na família de Abraão. Inclusive o nome daquela mensagem foi Frutos Dignos de Arrependimento. Hoje eu quero dar mais um passo nessa ideia e falar um pouquinho sobre estas pessoas que vão produzir esses frutos. Elas foram retratadas no livro de João, no capítulo 15, uma passagem muito conhecida da maioria dos crentes. João 15, quando fala da videira verdadeira. Então eu vou ler alguns versículos e a gente vai conversando à medida que eu vou lendo. Então em João capítulo 15, verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha, ou o agricultor, como está escrito em algumas outras traduções. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, na semana passada, falamos desses frutos. Mas quem produz os frutos? E agora, essa ilustração fantástica da videira é apresentada aqui. A videira era uma árvore muito conhecida na época de Jesus, por onde ele andou. A videira, a oliveira, a outra árvore também, a figueira, muito conhecida. E ele gostava muito dessas ilustrações de coisas bem conhecidas. E aquelas pessoas bem conheciam a videira e bem conheciam como é que era a prática do cultivo da videira. E ele então vai comparar, né? Israel já tinha como simbolismo a videira também, como também as outras árvores que eu citei, a oliveira e a figueira, eram símbolos, foram símbolos em vários momentos, vários episódios do Velho Testamento, foram símbolos desse Israel. E ele vai agora fazer essa comparação. E ele diz então que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor, ou seja, aquele que cuida da vinha. E como aquelas pessoas conheciam qual era essa dinâmica, sabiam que a videira ela era uma árvore que poderia produzir muitos frutos, mas precisava ser podada. Precisava ser podada naqueles galhos, naqueles ramos que não estavam produzindo fruto. Então a regra era essa: se o ramo não estivesse produzindo fruto, este ramo era cortado, para que a árvore pudesse colocar toda a força naqueles ramos que estavam produzindo frutos. E aqueles frutos seriam frutos mais de maior qualidade, maiores, né, em maior quantidade, inclusive também, porque agora a árvore só precisava alimentar os ramos que estavam produzindo frutos. E é o que a gente acaba fazendo em muitas vezes que a gente poda, né? A gente poda as nossas árvores. Eu aqui, por exemplo, tenho um tomateiro no quintal, aquele tomate pequenininho, e olha, muito legal a gente ver aquela planta nascendo. Eu acompanho esse já vai ser o 3º ano que o tomate renasce no quintal, e eu sei o seguinte, que se eu agir bem com o alicate, se eu chegar na hora certa, quando as folhas começam a ficar feias e começa caindo e aquele raminho dali não deu nada, eu vou lá, corto, olha, ela floresce, que é uma beleza, floresce mesmo,
E eu acabo não comprando tomate, né, de março, abril até novembro, é só podando o tomateiro e ele, né, vai embora. Só com a poda. Poda e obviamente, né, tem o adubo também que eu coloco. Então tem essa coisa de quem cuida da vinha, tem essa coisa de quem cuida da sua árvorezinha. Tem que podar, tem que botar adubo. Pois é, essa videira que é Cristo é uma árvore que tem o Pai como aquele que cuida. E aos ramos espera-se que eles deem fruto. Ramo que não dá fruto é cortado. Olha só. No verso 3 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, vem o Pai para limpar a videira. Ele vem para limpar a videira e vai podar aqueles que não estão dando fruto. Aí aqui na Bíblia, no verso 3, diz assim: vocês já estão limpos. Vocês já foram limpos. Não precisam mais de poda. Vocês já foram limpos. Por causa da palavra que vos tenho falado. Veja como o Cristo relacionou a sua palavra à limpeza. Veja como Cristo relacionou a sua palavra a fruto. Porque esse é o motivo da poda, dessa limpeza que dê fruto. E aí o Cristo chega e diz: vocês já estão limpos por causa da minha palavra. Ou seja, se você está aqui dentro da palavra, se você está lendo a palavra, se você está estudando a palavra, se você está absorvendo o que aqui está escrito, se você está colocando estas palavras na sua vida, são estas palavras que te limpa e que te dá condição de frutificar na obra de Deus. Às vezes a pessoa fica nervosa porque vai falar de Jesus para alguém, o irmão fica apreensivo porque vai falar de Jesus para alguém, para trazer para a igreja, para abençoar aquela pessoa, e ela fica apreensiva. Olha, eu ficaria muito apreensivo mesmo se eu não estivesse sendo limpo pela palavra. Como é que essa palavra pode me limpar? Ela pode me limpar a partir do momento que, quando eu leio, eu descubro qual é a vontade de Deus na minha vida e eu aplico a vontade de Deus na minha vida. É assim que ela pode me limpar. Na prática, é simplesmente isto: descobrir a vontade de Deus, descobrir quais são os mandamentos e aplicar. Aplicando estes mandamentos, você está limpo. Apesar de sermos pecadores, que não merecemos a graça do Senhor, lendo a palavra e aplicando a palavra, estamos limpos. E aí o texto vai: permaneçam em mim, no verso 4 em diante, permaneçam em mim, quer dizer, habitem em mim, morem em mim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Olha só. Quem dá fruto é porque permanece no Senhor, não é porque é eloquente, não é porque é mais sabido, não é porque é persistente, não, é porque está ligado na videira, é porque está ligado no Senhor. Aquele que dá fruto
Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ou seja, até mesmo o fruto que nós, os crentes em Cristo, dão, não existe nenhum mérito para nós. Sabe por quê? Porque isto só aconteceu se você está ligado à videira. Ou seja, você é apenas um instrumento que, se for desligado da videira, não dá mais fruto nenhum. E esta é a razão pela qual eu não consigo entender, por exemplo, um cristão orgulhoso. Um cristão de nariz em pé, achando que é melhor do que alguém, é melhor do que o seu irmão. Porque, na verdade, tudo que um cristão pode fazer é simplesmente porque ele está ligado em Deus, porque ele está ligado no Cristo, porque a palavra está limpando ele. Tudo que um cristão pode fazer é por causa disto, não é por ele. Esta força, este desejo de continuar, de ir, de pregar, de estar na igreja, de estar na comunhão, ela vem de Deus mesmo. Não faz sentido um cristão arrogante, porque ele não é nada. Se for desligado da videira, parar de frutificar, desligado da videira, vai ser queimado, vai ser lançado fora. E é isso que está falando aqui. Então, no verso 5, continuando: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele repete a mesma ideia. Tem que estar ligado no Senhor, porque se não estiver ligado, vocês não conseguem fazer nada. Olha só, coisa óbvia, né? Desligou, parou. Então, quem permanece nele dá muito fruto. Dá muito fruto. Quem permanece nele, é o que está escrito aqui. É assim que ele está ensinando os seus discípulos, dizendo: olha, não é porque vocês são alguma coisa, é porque vocês estão em mim. Agora, existem consequências muito legais de quem está ligado nele. Há consequências que você vai gostar de quem está ligado em Cristo. E aí eu leio o verso de número 7 deste mesmo capítulo 15. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha só que promessa fantástica do próprio Cristo. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras, estas palavras que limpam, estas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Olha, forte, hein? Forte, muito forte. Você pode até me falar: ah, pastor, mas eu tinha os pedidos que eu fiz a Deus quase que a minha vida inteira e eu não vi respostas. Eu conheço várias pessoas assim, inclusive. Eu conheço as que tiveram respostas e eu conheço as que não tiveram respostas. Eu parto do princípio que todos tinham muita fé. Eu parto do princípio que todos estavam com o coração contrito, estavam esperando no Senhor com fé. Eu parto deste princípio. E eu parto do princípio também que a nossa oração é apenas uma oração. Nós não podemos constranger Deus. Se Deus é tudo e eu sou nada, como é que eu nada posso constranger Deus? Se Deus sabe de todas as coisas e eu não sei de todas as coisas,
Então, quando eu chego diante daquele que sabe de todas as coisas, para pedir, para ir atrás de algo que eu acredito que seja necessário, se ele que sabe de todas as coisas entender que não é legal, não é bom, não está na hora, você, por exemplo, como pai, você como mãe, você atende a tudo que o seu filho pede a você? Porque se você atende a tudo que o seu filho pede a você, desculpe, tá? Mas você está fazendo uma péssima criação. Eu sou psicólogo, eu sei o que eu estou falando. O sim e o não, eles têm que se equilibrar na relação de pai e filho. Porque filho que nunca escuta não pode, é um filho que depois vai ter muitas dificuldades na vida. Porque a vida diz muito pra gente, não pode. E se você não ensinar teu filho desde pequeno isto, ele não vai aprender com teorias, ele vai aprender vivendo contigo. Então eu coloco nesta base, há crentes, cristãos, melhor dizendo, fervorosos, que pedem e não são atendidos. Mas não são atendidos porque ele lá em cima, sabe tudo. E a gente aqui, nós somos como as crianças de Deus, que ele vai atender e algumas vezes não vai atender. Por quê? Porque ele é que sabe tudo, assim como nós somos pais e sabemos o que é melhor para os nossos filhos, e nós, quando somos responsáveis mesmo por esta criação, a gente diz sim e a gente diz não também. Então, voltando ao verso 7, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem. Peçam o que vocês quiserem, que lhes será feito, segundo a vontade de Deus. Óbvio. E não segundo, às vezes, a meninice dos nossos desejos ou fantasias. Às vezes a pessoa pede mesmo que não deveria estar pedindo, né? No verso 8, nisto, agora é legal mesmo. Nisto é glorificado o meu Pai. O Cristo está dizendo assim, olha só, é nisto que é glorificado o meu Pai. Que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Não é que ele atenda todas as orações, que vocês façam pedidos de fé e as orações de vocês serão atendidas. Não, que vocês deem muito fruto. Olha só, nisto é glorificado meu Pai. O que é que glorifica a Deus? Quando o cristão dá fruto. Vamos para a igreja, louvar o Senhor, cada um pega a sua guitarra, a sua bateria, o seu reco-reco, enfim, o seu instrumento, alguns nos microfones da igreja. Vamos glorificar ao Senhor, tá bom, estamos glorificando ao Senhor. Mas o Cristo está dizendo para os discípulos que o que glorifica a Deus não é só o louvor da boca, aqui, ó, esse louvor da boca para fora. Não estou falando que ele é da boca para fora e da boca para dentro também, mas não é só ele que glorifica o Senhor, não é só com a sua língua que você vai glorificar ao Senhor, é com os frutos deste ramo que você é. São os frutos que vão glorificar a Deus. Então a pessoa vai olhar o cristão tendo uma boa ação, fazendo algo importante, ajudando, sendo complacente, sendo tolerante. São frutos da palavra de Deus agindo na nossa vida. Tolerância. Frutos da palavra do Senhor.
Então é nisto que é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Às vezes, a pessoa tem uma dificuldade em levar um visitante na casa de Deus, um visitante à igreja. E ela não sabe que o problema não está no visitante, às vezes está nela. Que como cristã, ela deixa a desejar. E eu não vou ficar enunciando aqui problemas da igreja, nem problemas de A, nem de B, nem de C. Todo mundo sabe o que é deixar a desejar. Todo mundo sabe o que é não produzir frutos. Quando você produz frutos, saiba de uma coisa. Todo mundo quer saber o que você anda fazendo. Quando você está progredindo, está andando para frente, todo mundo quer saber o que você anda fazendo, quer ir atrás de você, quer imitar você. Você está se dando bem, todo mundo quer imitar você, segue seu exemplo. É assim que funciona. Então Cristo estava dizendo para os seus discípulos: olha, eu sou a videira e vocês os ramos. Deem frutos, por favor. Porque senão o Pai vai vir e vai limpar a videira e vai tirar os ramos que não dão frutos. O Pai quer ser glorificado através dos frutos dos seus filhos. Já entendeu? Pois é isso. Eu vou fazer a minha oração aqui e você faz a sua oração aí onde você está e frutifique para o Senhor. Seja ramo cheio de frutos. É isso.